Fala aí, galera, tudo bem? Bom, tô aqui passando para responder, né, umas perguntas que eu recebo no direct sobre a minha desconstrução, né? Muitas pessoas perguntam como que foi meu processo, né, deixar a homossexualidade, o que eu tive que fazer, como foi meu processo, foi difícil, não foi? Não, como eu descobri as raízes. Então, eu quero responder essa pergunta. Bom, primeiro, quando eu decidi deixar a prática homossexual, eu tive que compreender a minha história. Então, eu fui pedir para Deus essa direção, para Deus me mostrasse, né, uma resposta, porque eu tentei várias vezes sair, muitas vezes tive decepção, muitas vezes fui frustrada. E só que dessa vez foi diferente. Essa vez eu acredito que eu tive mais maturidade, né, de entender. Então eu vejo que Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe meu tempo, ele sabe que ali realmente eu estava já preparada para ter as revelações que ele tinha para mim. E fé de você focar naquilo que Deus tem preparado para você, tirar os olhos das pessoas, tirar os olhos da opinião das pessoas que não vão apoiar você da saída da prática da homossexualidade, pessoas vão criticar. Também você tirar os olhos das pessoas dentro da igreja, não focar nas pessoas dentro da igreja, no sentido que, infelizmente, tem pessoas dentro da igreja que não tem essa sabedoria de ajudar, vão questionar, vão querer te forçar a fazer muitas coisas. Por exemplo, quer que você deixa a mentalidade do dia pra noite, é um processo. Só que tem pessoas dentro da igreja, cara, que vai te acolher sim, pessoas que vai sim, que vai te ajudar a chegar no seu propósito. Eu louvo a Deus porque Deus fez isso por mim. Deus colocou um casal de pastores para me pastorear, para me mostrar coisas que eu não sabia. Eu fiz muito seminário, fiz 6 seminários de cura e restauração, porque tem coisa que é comportamento, tem coisa que é espiritual, tem coisa que como fala, tem coisa que é hereditária, é de família. Então, tudo isso é um cumprimento, meu. Você vai ter que estudar sobre isso, né? Então, nesses seminários de sexualidade que eu fiz, ali eu tive clareza sobre o histórico da minha família, onde que eu vi uma maldição hereditária. No meu caso, teve incesto na minha família, da parte do meu pai, teve abuso sexual, muito abuso sexual na parte do meu pai. E então, meu pai, eu tô contando a minha história, não que seja uma regra, né? Nem todas as pessoas que sofreram abuso sexual quer dizer que vai para uma sexualidade, nada disso, não é uma regra, mas isso traz um bloqueio, pode trazer um bloqueio na sexualidade, pode trazer um bloqueio na insegurança, no medo e depressão, enfim, só quem já sofreu abuso sexual sabe como que é a mente, e só quem sofreu essa crise com o pai ou com a mãe sabe o que eu estou dizendo. Então, eu vejo que existe dois lados da moeda, né? Pessoas que querem viver na homossexualidade e tem pessoas que não querem mais viver na homossexualidade, pessoas que procuram por resposta, procuram por um aconselhamento que ajuda, que não aguenta mais esse sofrimento, porque chega um momento que você não aguenta mais, não foi no meu caso, eu não aguentava mais tentar sustentar um sentimento que para mim estava sendo um vazio. E sentimento, comportamento, mente, é um conflito, é uma guerra espiritual, é uma guerra física. É só Jesus mesmo para nos dar força e trazer o entendimento à nossa mente, sabe? Então, foi um processo para mim, sabe? Foi um processo de conhecimento, né? Perseverança. Então, nesse seminário que eu fui, ali eu descobri essas heranças da minha família. Então, o meu conselho, cara, é que você também estuda a sexualidade, que se procura uma igreja que te leva em seminário de sexualidade, que te leva em seminário de restauração, que cuida de você. Ora a Deus a isso, porque eu orei, falei assim, Deus, eu queria que uma igreja me acolhesse, que não me julgasse pela vida que eu estava vivendo, que não me julgasse meus comportamentos. E Deus, cara, ele
ele sabe que a gente quer uma mudança. E Deus prepara as pessoas certas, sim. Deus prepara pessoas boas, pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão orar por você. Eu lembro que quando eu tive as minhas crises, né? Porque imagine, eu vivi muitos anos com a mentalidade masculina. Eu já estava tomando hormônio masculino, já estava sendo barba. Se você não conhece meu testemunho, eu já estava com bastante hormônio, eu era maromba, enfim. E de repente, assim, você decide mudar de vida. Agora você vai ter que aprender a desconstruir a sua mente. Leva um tempo. Então, leva um tempo para você pensar, você aprender a orar. Leva um tempo para você aprender a repreender. Leva um tempo para você fugir das tentações. Leva um tempo. Mas a perseverança e fé, você continua fiel naquilo que Deus te disse, sabe? Eu permaneci naquilo que Deus me disse. Deus mostrou muita revelação. Então eu tive um processo, né? O meu processo de perdoar meu pai, né? Hoje eu perdoo ele, hoje ele, apesar de não ser mais vivo, mas eu não guardo mais mágoa, rancor, nada disso. Pelo contrário, eu oro pro meu pai e eu creio que Deus vai nos surpreender muitas coisas no final da vida. Então eu oro muito pro meu pai, oro pelos pais, ajudo muito as pessoas que têm problema com paternidade. Foi uma área que eu sofri na paternidade, então eu falo muito sobre mente. A minha mente era muito confusa, né? Eu no sentido que eu vivia feliz, entre aspas, junto com meus amigos, na vida que eu estava vivendo, mas quando eu ia para minha casa eu me sentia infeliz. Aquele péssimo meu passado sempre me visitava. Como quando eu ia dormir, eu tinha muito pesadelo. Então, eu sonhava que eu estava sendo abusada, ou eu sonhava que meu pai estava abusando das minhas irmãs, ou, ou eu sonhava que eu estava agredindo meu pai, né? A minha história de família, essa maldição hereditária, teve muito incesto na minha casa, né? Meu pai ele abusou de muita gente, né? E então isso eu vi desde criança, eu vi muitas coisas dentro da minha casa. Então isso acabou atingindo a minha mente, meus comportamentos, olhar para que o homem não era bom, o homem não prestava, o homem era uma figura ruim para mim. Então eu tinha raiva, eu tinha nojo, eu tinha várias confusões dentro de mim. Então a minha mente ela foi começando a sendo construída uma mentalidade masculina. Então eu comecei a me construir dentro de mim masculinidade. Eu começava cada dia mais buscar ter uma mente masculina, me comportar como um homem. Talvez eu fiz isso também por segurança de não ser mais abusada. Eu já sofri um abuso, não pelo meu pai, mas já sofri um abuso por um colega de futebol. Já fui molestada por um amigo íntimo da família. Então isso na minha infância ela foi muito marcante para mim. Então isso trouxe que essa confusão dentro de mim. Então, é por isso que eu falo, você tem que estudar a sua vida, você tem que estudar os seus comportamentos, tem que estudar o que você viveu e a partir disso que você vai estudando, Deus vai trazendo revelações, ele vai tirar você dessa situação, da sua mente, dos seus comportamentos, para que ele possa agora trazer uma nova restauração. Então, quando eu decidi viver isso, tive medo, tive vergonha, tive com raiva, porque Deus trouxe lembranças que me feriu na minha infância. Só que quando Deus ele te traz uma lembrança, não é para te acusar, não é para te trazer medo, pelo contrário, quando Deus te mostra uma lembrança, para te mostrar o lugar que você está preso, para que Ele possa te curar nessa situação espiritual e tirar você disso para você possa viver livre. Então eu tive que aprender a perdoar, eu tive que aprender a viver agora uma nova vida com Deus. Então a partir disso eu comecei a estudar. Então eu comecei a estudar sobre a família do meu pai. Então eu vi que na família do meu pai teve muito incesto. Então eu falei, Deus, tive que entrar na brecha dos meus pais, pedir perdão. Deus perdoa talvez que meus pais erraram nisso, né? Na parte da a minha mãe aos 12 anos de idade, minha mãe sofreu abuso sexual, né, do filho do patrão dela. Então minha mãe teve 4 abortos por causa do abuso. Então minha mãe sofreu muito, minha mãe ficou muito passiva disso, minha mãe ficou com medo, porque quando eu era criança, eu falava, nossa, por que minha mãe não separou do meu pai? Por que
teve que viver nessa situação. E então isso me atingiu muito, sabe? E eu não guardei mágoa da minha mãe, porque depois que eu compreendi que isso também veio da passividade que ela sofreu na infância. Então isso foi, eu fui tipo assim compreendendo, sabe? E fui com raiva do inimigo, porque a nossa luta nunca será contra pessoas, são principado e potestade, pessoas. Então o diabo, cara, ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele veio para destruir a família, ele veio para destruir o a identidade das pessoas. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Então, a partir disso que eu estudei, eu falei, Deus, então eu não nasci homossexual. Então, eu creio que foi uma ferida de um trauma, de uma perca. E eu fiz, Deus, então restaura a minha vida. Então, restaura. Então, Deus foi lá, começou a trabalhar isso dentro de mim. Eu comecei agora a profetizar. Como eu ainda tinha corpo masculino, uma mente masculina, eu ia para frente do espelho. Eu começava a profetizar, Deus, eu sou uma nova mulher, eu sou uma princesa, eu tenho sentimento que o Senhor tem por mim, eu tenho um sentimento feminino, eu quero ser mulher, quero ser princesa. E comecei a profetizar. Nessa, começou a profetizar, a fé, que ela cria as coisas. Então, o sentimento por mulher, que eu senti desejo por mulher, ela foi desaparecendo. E agora Deus foi construindo agora um novo sentimento. Então, para mim, isso foi bom para mim, sabe? Para mim foi algo que eu desejei e eu sou feliz nisso, nessa decisão da com Cristo. E eu sei que é um assunto que muitas pessoas não concordam, mas enfim, é você e Deus. É você e Deus, é você e só você sabe o que você passa, só você sabe o que são os seus conflitos com os seus fantasmas que te visita à noite, que te atormenta. Só você sabe, mas Deus ele é fiel, cara. Deus ele é justo, Deus ele vai tirar você da situação. Quando você sente uma atração de novo, você ora, se repreende, porque o diabo ele é mentiroso, ele vai trazer mentira na sua mente. Ele vai falar, mas será que você realmente deixou esse desejo? Você tem que ter fé, você vai ter que ter uma meditação na palavra, orar em cima da palavra. Então eu falei assim, eu sempre oro, Deus, sou uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis feito do novo. A tua palavra diz, a boa obra que o Senhor fez em mim, o Senhor é justo e fiel para completá-la. Senhor Deus, o Senhor me fez como uma princesa, a menina dos teus olhos, o Senhor me esconde em ti. Então eu comecei, cara, a aprender a orar. Comecei a orar no Espírito, fui batado no Espírito Santo, comecei a chamar o Espírito Santo, me preencha. A palavra diz que quando Deus, ele limpa a tua casa, ele limpa esse lugar, ele tira todo o espírito imundo dentro de você, o Satanás, ele sai desse corpo, ele sai dessa mente, sai desse coração, enfim, ele anda no seu derredor. Quando ele vê que a casa está vazia, não tem nada ali, ele vem por 7 vezes pior. Ou seja, quando Deus ele transforma a sua mente por uma nova vida, ele tirou as coisas ruins, ele tirou os traumas, ele tirou os desejos, você é uma sua responsabilidade de pôr coisas novas, a palavra de Deus, adoração, pensar como Cristo pensa. Porque quando o diabo ele tentar entrar nos seus pensamentos, ele vai ser bloqueado, cara. Porque a tua fé bloqueia ele, a sua adoração bloqueia ele, a sua palavra de perseverança bloqueia ele. Ele só consegue entrar na sua mente, cara, a partir do momento que tem a brecha. Então, a responsabilidade também é sua. Então, as pessoas cobram da liderança. Eu sei que os líderes têm que estudar sobre a área da sexualidade, têm que estudar sobre homossexualidade, têm que estudar sobre abuso sexual, têm que estudar sobre pornografia. Então, a igreja precisa estar preparada para isso. Se a igreja não estiver preparada para isso, como que ela vai acolher as pessoas? Porque pessoas são feridas, pessoas estão machucadas, pessoas estão com conflitos emocionais, pessoas estão com depressão, os pais não sabem como lidar com esse assunto. Então, minha mãe, que ela teve que passar também por restauração, minha mãe teve que passar por libertação também. Minha mãe, que ela trabalhou junto comigo, porque às vezes os pais querem que os filhos sejam transformados, mas os pais também estão feridos, os pais também estão com trauma, os pais também sofreram ataques na mente. Então, os dois têm que trabalhar junto. Os pais têm que pedir arrependimento para os filhos, e os filhos têm que pedir arrependimento para os pais, como diz lá em Malaquias, que o coração dos filhos voltará para os pais, dos pais para os filhos. Então, a palavra tem que se cumprir na tua palavra. Tem que se cumprir, você tem que orar para o teu filho, desejar que ele tenha um encontro com Cristo. É um processo, tem que respeitar o processo dos seus pais,
nessa nova vida. Os seus pais têm que aprender a respeitar você nesse processo. Nada é forçado. Meu, a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, minha mãe, ela teve que adaptar para essa nova transição minha. Ela respeitou. A minha mãe nunca me julgou. Minha mãe nunca foi maldosa. Minha mãe, ela sempre teve a sabedoria do Espírito Santo. Minha mãe, ela foi uma mulher sábia. Minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher de perseverança. Minha mãe sabia como falar comigo. Minha mãe sabia como me ajudar. Então, a palavra de Deus, cara, buscar no Senhor em primeiro lugar, e as coisas são acrescentadas. Minha mãe, ela buscava em Deus em primeiro lugar, e depois ela vinha falar comigo. Então, a partir disso, eu comecei a comprar livros. Então, eu quero incentivar você a comprar livro. E os livros que... Faz 6 anos que eu gosto desse livro aqui, que chama Orando as Palavras. Aqui tem todo tipo de oração, todo tipo de oração que você possa imaginar. Aqui vai falar sobre rejeição, vai falar sobre restauração de sexualidade, vai falar sobre perdão. Que vai ter oração de sonho, quando você sonha com pesadelo, com coisas que te feriram. Meu, ali você vai aprender a orar. Tudo na base de versículo. Aqui... Esse aqui é um livro que me deu bastante, que se chama Porcos na Sala, que vai falar sobre o manual de libertação. Porque tem coisas, como eu te falei, que é comportamento, tem coisas que é atitude, tem coisas que é espiritual, é demoníaco. Então, são coisas, cara, que você vai ter que estudar sobre isso. Aqui vai ter um manual como orar, como repreender, como você conhecer o mundo espiritual, como Satanás entra na mente, como ele entra na família, porque ele não quer que você ore em línguas, porque ele não quer que você leia a palavra, porque como ele consegue uma brecha no coração do homem. Tudo isso aqui ele vai te ensinar, ele vai ensinar a orar, a repreender, enfim. Aqui é um livro de homossexualidade que fala sobre... Cadê a capa aqui? Que ele fala assim, é de um cristão homoafetivo. É um livro que fala que é um cara que era líder do louvor, ministério de casais, e ele acabou se envolvendo com um cara dentro da igreja, e ele tinha assumido a sua homossexualidade para a igreja, e um pastor acolheu ele, o pastor começou a discipular ele, começou a compreender a história dele, aí no final ele conta a história dele, tudo é muito legal. Depois no final ele conta que ele foi abusado, enfim. Tô falando pra você que abuso sexual não é uma regra, pessoa que vai pra homossexualidade, mas de 100%, eu acredito que as pessoas que contam história pra mim, a maioria foram abusados. Então isso acaba afetando, assim, a identidade da pessoa. Eu acredito nisso porque muitos amigos meus foram abusados, pessoas que pedem conselho, contam sua história. Eu ouço muita história para me compreender. Então, a homossexualidade, na minha opinião, eu acredito que seja uma construção a partir do histórico. Por exemplo, quando foi abusado, quando o pai rejeita, o pai ele quer uma menina, nasce um menino, ou quando a mãe quer uma menina e nasce um menino. Então isso também acaba atingindo o mundo espiritual, a rejeição, isso pode ter uma brecha ali, e ali pode ser consagração, consagra o filho a demônios, isso acontece. Isso também pode atingir também a separação dos pais, os pais separam, os pais, né, tem divórcio, isso acaba atingindo também a mentalidade da criança, né, a criança se sente culpada, ele acha que a culpa é dele, que os pais estão separando, abuso sexual, isso também atinge, pornografia também atinge, falam abuso físico, abuso verbal. Então, isso acaba atingindo a mentalidade de uma criança. Então, ela acaba sendo construída a partir daquilo que ela está vendo, ouvindo. Então, e o que mais que eu estudei também tem... Às vezes o pai, ele começa a construir um menino, querer uma menina. Então ele começa desde criança a desejar uma menina, então ele começa a construir a partir desse desejo. Tudo isso, cara, acaba construindo a mente da criança. Lá na frente, depois eles querem uma resposta e o inimigo, cara, ele faz um bloqueio na sua mente para que você esquece da sua infância. Então você tem que orar a Deus. A palavra diz, nada que esteja oculto, que não seja revelado. Então quando você ora a Deus, Deus vai trazer revelação sobre a luz. Então respeita as pessoas, cara. Respeita as dores das pessoas, respeita
o sofrimento da pessoa, respeita a mudança da pessoa. Eu sofri preconceito quando eu tive essa mudança, eu já tive preconceito quando eu era homossexual. Então eu sempre peço temor a Deus sobre esse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente quer ajudar as pessoas que quer deixar a homossexualidade, e eu peço direção para Deus como ajudar aquelas pessoas, e enfim, esse vídeo para te ajudar, você estudar a sua história. Você vai só saber a partir de como você está estudando. Então, às vezes acontece, o pai nunca está presente, o pai nunca afirmou a masculinidade do filho. Isso também atinge. Eu estou lendo um livro de um psicólogo americano que os clientes dele, assim, né, que ele fala que os pais, a maioria dos pais nunca afirmou a identidade do filho. Isso acaba atingindo também a mente da criança, porque ela nunca teve uma afirmação, ela nunca teve comportamento. Por exemplo, o pai nunca ensinou o filho a ser homem, sabe? Tipo, afirmar ele, você é homem, você é lindo. O pai sempre tinha esse bloqueio e o pai sempre estava sempre ausente. Então o filho ele começou a procurar em outros homens naquilo que não encontrou dentro da casa dele. Então o pai vai ter que aprender a ser pai, o pai vai ter que aprender a amar o filho, o pai vai ter que aprender a falar como ele é amado, como ele é precioso. O pai vai, mas o meu pai separou da minha mãe, e agora? Acontece isso também. Quando eu ouço isso, eu falei assim, meu, você vai ter que orar a Deus, para você ver Deus como pai, que Deus é nosso pai. Você tem que ser restaurado na paternidade. Então, esse livro fala de paternidade, é um livro, paternidade bem resolvida, de um pastor que sofreu muito com a paternidade com seu pai, ele se sentiu rejeitado pelo pai. Então, são coisas que você vai ter que não focar só na homossexualidade, você tem que focar outras coisas. Você descobriu que a sua área é a área paterna, estude sobre paternidade, pede para Deus revelação sobre essa cura da paternidade. Se a sua área é feminidade, se você foi ferida com a sua mãe, estude sobre maternidade, compra livros sobre maternidade, sobre como perdoar a mãe, como ter uma mãe saudável. E você que é mãe e pai, você tem que estudar junto com o teu filho. Então, meus pais são separados. Peça para Deus levantar pais espirituais, como eu fiz. Meu pai, quando eu me converti, meu pai já tinha falecido, mas eu orei ao Senhor para que ele mandasse um pastor, um líder que tivesse essa figura de pai. Deus colocou um pai espiritual na minha vida que me ajudou, colocou homens bons para me ajudar. E se no seu caso também tem um livro aqui, ó, Jesus, Sou Gay Agora, que é do pastor Anders Silva, do Robert, da Juliana Ferron e do Claudinho. Então, e do Robert. Então, acompanhe essas pessoas que estão fazendo esse trabalho. A Juliana Ferron sempre está fazendo vídeo, o Robert também. Acompanha pessoas que já passaram por esse processo de restauração. Tem vários pastores que eu gosto bastante, tem o pastor Flávio, tem vários tipos de pessoas que você pode estar acompanhando. Então, meu, você tem que aprender com aqueles que estão na frente, né? Então, você tem que ter a sabedoria e discernimento, meu. Se for preciso, exclua as redes sociais por um tempo, exclui as coisas que te atingem. Se o problema é pornografia, estude sobre pornografia. Se o problema é sobre rejeição, tem um livro da Joyce Meyer, esse aqui é um PDF que eu acabei imprimindo, que fala sobre a rejeição, a raiz da rejeição. Meu, me encontrei muito nesse livro da Joyce Meyer, eu gosto muito do material da Joyce Meyer. Então, são coisas que eu precisei estudar, precisei compreender. Viver uma nova vida com Cristo é você realmente todos os dias permanecer na palavra de Deus, porque vai vir mentira, vai vir conflito, vai vir desejo, vai vir confusão, porque o inimigo não quer perder. Ele já sabe que ele é um perdedor, ele já é um derrotado, mas ele quer que eu e você seja totalmente confuso a nossa identidade. Então ele vai trazer de tudo, cara. Quando você estiver tendo mudança, vai aparecer pessoas que você sentia a tentação, vai querer aparecer para tentar voltar com você. Quando você estiver sonhando, você vai sonhar com pornografia, você vai sonhar com o seu ex, com a sua ex. Meu, porque ele quer impedir que você tenha uma revelação que é em Cristo. Porque a partir do momento que você sabe quem você é em Cristo, você tem o poder da palavra, você tem o poder de profetizar, você tem o poder que a sua oração pode mudar a atmosfera, a sua oração pode quebrar paredes de impedir
que isso aconteça. Então, meu, muitas coisas no mundo espiritual que ainda não sabemos, muita coisa tem que ser estudado, tem que ser buscado em Deus. A palavra diz, cara, que Jesus, ele dá instrução, tem coisas que não suportaremos, por isso que ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar direção, discernimento. Então, tudo isso você tem que estudar. Então, meu, mas a minha igreja não tem esse trabalho. Meu amigo, tem coisa, cara, que às vezes tem que acontecer. Infelizmente, como eu disse, nem toda igreja está preparada para receber esse grupo de pessoas. Se a igreja não tem isso, ora para Deus que Ele te envie uma igreja que é saudável, que tem esse acompanhamento. Nesse tempo, cara, você vai ter que correr atrás. Você que vai ter que perseverar. Você que vai ter que ter experiência com Deus. Você vai ter que ter coisas marcantes na sua vida. Porque eu acredito que Deus, às vezes, até permite que isso aconteça. Porque o nosso coração é idólatra. Nós adoramos tudo. Então, às vezes, cara, você tá tanto correndo atrás de alguém para te ajudar, você põe as pessoas no lugar de Deus, no lugar de Jesus, e você esquece que é Jesus que transforma, é Jesus que transforma, é Jesus que traz revelação, é o Espírito Santo, é Deus. Então, quando eu pedi para Deus, pedi pastores para me ajudar, toda dificuldade que eu tinha, eu corria para os meus pastores. Só que chegou um certo tempo, Deus falou assim: não, filha, você compreende que é eu que faço. Eu só uso os pastores como um instrumento. Eu uso pessoas de YouTube, eu uso pessoas de fora como um instrumento, mas quem faz sou eu. Então teve um momento, cara, que meus pastores não pôde me ajudar, porque eles estavam no congresso e eu estava num momento de conflitos emocionais. E eu fui pro meu quarto, eu comecei a orar, comecei a repreender, comecei a ter uma vida de experiência com Deus no meu quarto. E ali no secreto, Deus trouxe revelação. E ali eu tive uma experiência incrível com Deus, eu tive cura na paternidade, eu tive restauração completamente. Então são coisas que você tem que pedir discernimento. Viver uma vida com Deus é vida diária, de devocional, de oração, de busca. Como eu te disse, se o diabo vê o teu coração com a mente vazia, o coração vazio, ele vai trazer mentira, ele vai trazer 7 vezes mais demônios dentro de você. Então eu falo, tem coisa que é comportamento, tem coisa que é espiritual, mas tem coisas que você vai ter que ter discernimento. Então é isso que eu peço para você, estudar a sua história. Peça para Deus revelação da sua família, da sua casa. Tenho certeza que Deus vai trazer a luz e a partir disso, estudo em cima disso. Amém? Então é isso. Até o próximo vídeo.